Materiais que iriam parar no lixo viraram obras de arte nas mãos do artista plástico Paulo Motta. A exposição Antes Arte do que Lixo segue até 27 de setembro, com entrada gratuita, no Espaço Cultural Antônio Carlos Conder Reis, na Câmara dos Vereadores de Itajaí. O trabalho combina pintura, desenho, colagem e poesia, além de reunir informações sobre os impactos ambientais causados pelo lixo. Bom, esta é a pauta do Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e também pela TV Univale. E hoje comigo o acadêmico de jornalismo Wesley Durães. Tudo bem, Wesley? Olá, Lisa. E olá para você que acompanha o programa Viva Voz. Lembrando que você pode participar do programa através das redes sociais. Vai lá no Instagram, no @VivaVozUnivale, manda uma mensagem. E você também já pode saber o que foi discutido por aqui através do canal da TV Univale no YouTube. Isso aí, então quem está com a gente hoje é o artista plástico Paulo Motta, responsável por essa exposição. Então, tem esse título bem sugestivo, Antes Artes do que Lixo, Arte do que Lixo. Bem-vindo então, Paulo. Obrigado pelo convite para vir falar do projeto, né? Um projeto contemplado pela Lei de Incentivo de Itajaí, da Fundação Cultural de Itajaí, né? E abraçado pela Unimed, que foi o patrocinador, né? E a gente fala do projeto e envolve, começa a falar das ideias e às vezes acaba falando de coisas importantes como quem está dando esse respaldo, né? Importante, verdade. Sim. Agora, explica pra gente a ideia dessa exposição, né? Porque você acabou usando materiais que iriam ser descartados, Sim. né? Mas você não é só isso, você combinou com outras formas artísticas também convencionais, né? Então, essa ideia ela surgiu da minha vontade de querer pintar, produzir uma obra, né? E eu fazia isso muito por hobby, por diversão. Punha uma música e ia pintar, né? E às vezes não punha, ia tocar também, né? Alguma coisa assim. E chegou um fim de semana que eu não tinha uma tela para pintar e eu estava querendo, chovia, eu não tinha como sair para comprar. E recentemente eu tinha construído minha casa e tinha restos de material, madeira principalmente. E eu olhei uma madeira ali dando sopa e falei, eu vou pintar a madeira, né? Uhum. E, bom, legal, ficou. E aí comecei a perceber que tinham outras madeiras e outros restos de materiais que poderiam ser aproveitados. E eu não precisava ir comprar uma tela e gastar um dinheiro comprar uma tela, né? E aí comecei a fazer esse tipo de coisa. E ficaram legais. Aí pus de decoração na minha casa, dei de presente para alguns amigos, né? Legal. Então, aí veio a ideia. E eu começaram a aparecer materiais alternativos, não só madeira, né? E eu comecei a diversificar esses materiais. Até que na rua eu achava alguma coisa que eu via que eu falei, aquilo ali pode virar uma obra. Eu pegava e levava, né? E às vezes virava e às vezes ficava lá, stand-by. E um dia virava e alguns estão lá até hoje. Entendi. Né? Mas eu tenho material para compor. Já virou aquele olho clínico, saiu na rua, tudo vira arte. Tudo vira arte, exatamente. As exposições são algo que chama muito a atenção do público, né? Paulo, o que o visitante vai encontrar na exposição? O que ele vai chegar lá e vai chamar mais a atenção dele? Qual é a linguagem das obras expostas? Então, cada um, né? É difícil falar pelos outros, porque eu já tive feedback de pessoas que falaram, nossa, aquela obra do piano está muito legal. É uma obra que tem tipo um teclado desenhado com uns prédios atrás, eu chamo Teclas da Cidade. E com um pedaço de madeira, de tronco, que eu achei na praia de Cabeçudas, inclusive, né? E jogado lá, em vez de ficar ali poluindo, eu levei e achei que podia usar e usei nessa obra. Então, essa é uma que chama atenção. Tem uma outra que ela chama Cadeia Alimentar Contemporânea. E ela tem lá pintado uma baleia, né? E dentro a baleia, aquele jorro de ar da baleia, né? Que a gente vê e tal. Ali na obra ela está, vamos dizer, jorrando o ar junto com o lixo, né? E coisas agregadas ali. Então é uma obra que para essa exposição, eu fiz ela para essa exposição. Algumas eu tinha, né? Que feitas com esse tipo de material, mas essa eu fiz especificamente para isso. E ali tem vários lixos agregados nela, né? Tem copinho plástico, tem ponta de cigarro, tem um monte de coisa. Tem um transformadorzinho que eu achei, que é um material bem inusitado, né? E nem lembro tudo, tem várias coisas ali.
plásticos, até vidro, acho que tem, né? Então, é bem representativa. E tem várias outras, com outros materiais, com pedacinhos de garrafa PET recortadas, né? Tudo para chamar a atenção mesmo que o lixo é um problema, né? Então, esse é o intuito. Quantas obras são? São 10 obras, né? E a exposição inaugurou no Sesc, no saguão do Teatro do Sesc Itajaí. Sim. Né? Teve o show do Lupa Musical e depois teve um coquetel de abertura, né? No dia 15/8. Agora, como você falou, ela está na Câmara de Vereadores, na galeria, até dia 27. Aí, no dia 2, ela vai para a Escola Pedro Rizzi, né? Onde vai ter uma oficina, né? Desse tipo de criação de arte e tal, para os alunos. E depois teve um convite da Secretaria de Turismo para pôr a exposição na Marejada. Então, ela vai passar na Marejada também e vai finalizar no Museu Etnoarqueológico, em Itaipá. Legal. Agora, Paulo, como é que você chegou, então, à temática ambiental? Porque, pelo que eu entendi, no começo, o fato de você resgatar alguns materiais não tinha a ver com algo que invocasse uma consciência ambiental e tal. Sim, como é que você chegou a essa temática, então? Foi percebendo que os materiais que eu estava usando, eles iriam para o lixo, ou vieram do lixo, né? Eu, passeando com meu cachorro em Cabeçudas ali, me deparei com uma caçamba de entulho. E tinha os azulejos, as cerâmicas recortadas, porque eles recortam para fazer e tal. E eu olhei aquilo e falei, poxa, isso pode dar algum... Aí eu peguei uns 5, 6 pedaços daqueles que estavam recortados do jeito que estava e levei embora. E saiu uma das obras que estão na exposição, saiu dali, né? E eu comecei, isso seria lixo, né? E não é mais lixo. Estou dando outro sentido para isso, né? E, antes arte, né? Do que lixo. E aí, quando eu tive essa visão de ser antes arte do que lixo, eu falei, nossa, isso dá um belo projeto, dá um nome de um projeto bom. E aí veio tudo assim, né? Aí fui pensando nos detalhes do projeto, e no fim acabou dando certo agora, né? Mas essa ideia já tem uns 3 anos para poder implementar, né? Legal. Ok. Paulo, além dessas obras, você também conta com poemas e poesias em suas exposições. Quais são elas? Explica para nós como que funciona isso. A ideia foi dar amplitude para o projeto e não deixar ele só com artes plásticas, né? Só uma exposição. Então, eu quis trazer os poemas e de autores conhecidos da região aqui, né? São 10 obras, então eu convidei 5 autores, escritores. Cada um fez 2 poemas e os poemas foram feitos para as obras. Eu mandei fotos, alguns viram legal. Pessoalmente até. E, é essa obra, ele olhou a obra e escreveu para aquela obra, né? E vou citar aqui os parceiros escritores, né? E muitos conhecidos da cidade, como o Hang Ferreiro, o Anderson Fabiano, a Helena Chiarello, a Ceres Felsk e o V. Domingos. São esses autores que têm os poemas. E isso traz uma visão que não é a minha. Eu também escrevo poema, também a gente fazia parte de um grupo de escritores, poetas, né, aqui da região, que chamava Verbo e Maresia. E então, e eu escrevia e tal, e me perguntaram, mas você escreve, você também é poeta, por que você não escreveu os poemas para as obras? Aí, justamente por isso, porque eu quero agregar valor, eu quero trazer gente de fora com visões diferentes, né, e que essas pessoas tragam, né, as visões delas e possa dar amplitude para o projeto. Legal. Agora, outro elemento que se relaciona aí com as obras são as informações sobre meio ambiente, Isso. sobre lixo. Que tipo de informações? Por exemplo, uma que eu sempre falo, né, que quando eu soube me chamou muita atenção, que é que existe uma ilha de lixo, de plástico, em sua grande maioria, flutuando no oceano. Aliás, algumas ilhas, que é onde as correntes marítimas elas circulam e aí tendem a agrupar esse material. E no Pacífico
tem o que se chama de a grande ilha de lixo do Pacífico. E aí me falaram já há um tempo atrás que isso seria uma ilha do tamanho de Portugal. Gente. Aí eu falei, nossa, até desconfiei. Eu fui pesquisar, mas não era do tamanho de Portugal. Era do tamanho de Portugal, França, Itália, Alemanha e Reino Unido, juntos, somados. 1,6 milhão de quilômetros quadrados. Sério essa isso? ilha. Sério isso. Sério isso. E tem outras, tem uma no Caribe também, né? Bem nas regiões onde tem essas confluências de maré, né? Então, isso existe. Não é uma ilha, assim, sólida, né? Sim. Ela é feita de microplásticos, plásticos e tal. Alguma parte dela aparece e tal, né? E isso tem na internet, tem... Né? E é um problema porque, né, se espalha e os peixes se alimentam e acabam ficando contaminados e a gente come o peixe que, né, volta para a gente. Esse lixo todo volta para a gente. Então, esse é um tipo de informação que tem lá. Bacana. Né? E, assim, algum conteúdo de educação ambiental também? Ou são só as informações que impactam mesmo? Sim, são informações que procuram chamar a atenção das pessoas para esse tipo de problema, claro, né? E para elas terem uma consciência que isso realmente é um problema. Não é só, eu sei que é, mas não tenho dados. Outro dado, né? Por exemplo, nós todos, por mais que a gente se cuide e tal, mas na média, a gente produz 400 quilos de lixo por ano. Né? Cada pessoa. Né? É muita coisa. Então, é importante que cada um tenha um pensamento, mude o pensamento do consumismo, de como a gente consome as coisas. Tentar evitar levar plástico no supermercado e levar em caixa, né? Ações mais sustentáveis. Né? Isso é importante. Mas, mais do que isso, é a conscientização e o descarte correto. Claro. Né? Então, é um conjunto de coisas, não é uma coisa só, né? Na verdade. Ok. Paulo, a gente sabe que a arte sempre traz uma informação dentro de si mesma, sempre tem o seu valor. Mas para você, qual a importância de sempre trazer uma mensagem crítica em formas de arte? Isso a arte sempre carrega um pouco, né, dessa parte crítica, seja sobre o assunto que for, né? A gente vê shows grandes de rock que tem lá as letras têm suas mensagens, né? E então todo tipo de arte, a escrita, as artes plásticas, a música, né? A gente vê músicas, Geraldo Vandré, aquelas músicas que carregam muito protesto, né? Então todo tipo de arte tem intrínseco isso, né? E nesse caso é essa mensagem de sustentabilidade feita com esse tipo de material, né? Nem eu nem ninguém vai salvar o mundo do lixo fazendo arte com isso, né? Mas pode chamar atenção. E um pouquinho que ajudar alguém que a gente conseguir conscientizar com isso já é uma coisa bem legal, já fico satisfeito. Com certeza. Agora, Paulo, você já contou aqui que a exposição Antes Arte do que Lixo já passou pelo Teatro do Sesc, onde também aconteceu uma apresentação musical, né, chamada A Arte da Poesia Musicada, do Lupa Musical. Explica melhor para a gente isso. Então, o Lupa Musical nasceu desse grupo que eu falei de poetas, o Verbo e Maresia, né? Que a gente fazia parte. E o que acontecia? Toda primeira terça-feira do mês, esse grupo se reunia, né? E para falar poesias nossas mesmo, ou alguém levava uma poesia de um poeta famoso e declamava ali também. Então, a gente ia lá conversar e falar poesia e passar momentos agradáveis, culturais, com pessoas com o mesmo tipo de interesse nisso aí, literatura, poesia e bons momentos, inclusive, né? E daí, às vezes, eu levava meu violão e alguém ia declamar e eu fazia um fundinho só para a pessoa declamar e tal. Legal. E aí, o Lucas Ávila, que é do Lupa Musical, Lucas e Paulo, né, Lupa. Então, ele uma vez me mandou uma mensagem, um e-mail, não sei, com uma letra que eu tinha escrito, uma poesia que eu tinha escrito, e ele musicou a poesia assim. Olha, Paulo, o que eu fiz? E eu mandei e falei, nossa, que legal!
né? Na hora, pô, pareceu uma coisa muito legal. Pô, vamos se encontrar, vamos fazer mais, vamos, combinamos. E aí começamos a fazer isso. Aí a gente fez uma antologia, um livro com poesias desse grupo, né? E a gente tinha algumas musicadas, poesias nossas, que a gente começou a musicar. E aí pegamos esse livro e começamos a musicar poesias dali, né? Da Helena, das séries, do Hang, né? E começou a ficar legal isso. E aí não surgiu o Lupa Musical, surgiu o Confrades em Jó, que era eu, o Lucas e o Hang Ferreira, né? Eu e ele tocávamos, e ele cantava, eu não me atrevo a cantar. E o Hang também cantava e declamava, né? Aí depois o Hang, ele ficou mais na parte poética e fez o espetáculo Casa de Ferreiro, Espetos de Pau dele, que está rodando por aí, que é muito legal. E eu e o Lucas ficamos na parte musical, continuamos, e aí fizemos o Lupa Musical, né? E aí, a partir daí, a gente começou a tocar em sarau, começou a tocar em lugares conhecidos, bar aqui, bar ali, algum evento de rock que tinha, de amigos conhecidos, convidava a gente para abrir, né? E começou a dar certo. Aí fizemos uns vídeos aqui no laboratório da Univale, com o Felipe na época, e fizemos show no Folia das Falas, e foi crescendo. Aí, ano passado, tivemos no Festival da Canção de Balneário, escrevemos uma música lá. E a nossa música é muito própria, muito diferente, né? Não é samba, não é rock, não é... Lá sei eu o que é. Né? É bem própria mesmo. E aí escrevemos. Mas foi classificada uma música e, né, tinha bastante gente de nível, né, no festival, a gente já conhecia. Mesmo assim, a gente conseguiu classificar a música para a final, né, participando da final lá e tal, e foi bem legal. Né? Bacana. Muitas coisas envolvendo a arte, hein, Wesley? Então, é uma pegada de Pirão Catarina no Viva Voz de hoje. Vamos mudar de programa. É isso. Gente, vamos para o intervalinho. Hoje estamos conversando com o artista Paulo Mota, responsável pela exposição Antes Arte do que Lixo. Programa Viva Voz de volta, e hoje estamos conversando sobre a exposição Antes Arte do que Lixo com o artista Paulo Mota. Bom, Paulo, a gente começou falando de artes plásticas, mas agora já virou música. Quero saber, então, como é que foi seu envolvimento com a música. O envolvimento com a música, ele vem, talvez, da mesma época que venha o envolvimento com as artes plásticas, que é de criança, de adolescente, mas muito informalmente, né? E o meu irmão tocava numa banda, meu irmão mais velho que eu, tocava numa banda que chama Recordando os Vales das Maçãs. Ficou conhecida na época, né? 77, 80, nessa época aí, faz bastante tempo. Aqui da região? Não, lá de Santos. Ah, né? ok. E eu acompanhava eles e gostava e pegava o violão e tocava alguma coisa sozinho. Aí, o meu irmão, meu primo que tocavam, né, me dava umas dicas e eu fui... Mas eu vi amigos meus que tocavam também e que eram muito melhores músicos e tal, e eu não tive coragem de virar músico, né? Falei, não, aqueles caras são muito bons, eu só brinco. Mas brincava com a música. E brincava de desenhar, de pintar alguma coisa. Eu gostava disso, né? Mas como todo adolescente tem o problema, o que você na vida, o que eu vou escolher, aquela que o pai fala, a mãe fala, o tio fala, e não sei o quê, aquela coisa, e acabei não indo, né? Não, vou ser um músico, vou ser um artista. Né? Então, fui fazer outras coisas e tal. Mas sempre, paralelamente, eu fazia isso, porque eu gostava. Né? Tanto pintar quanto tocar. Então, foi uma arte muito espontânea tua. Espontânea. E praticamente autodidata. Né? Tive alguns, assim... Perguntava dicas para amigos que eram músicos e artistas bons e tal, e eles me davam dicas. Eu ia aproveitando, e a experiência foi me trazendo, né, a técnica. Legal. Bom, Paulo, agora que a gente sabe que você é um multiartista, né, produz tudo, a gente gostaria que você contasse agora, voltando para as artes plásticas, contasse um pouco sobre sua trajetória nas artes plásticas. É desde criança também, como na música? Conta um pouco para nós. Então, é mais ou menos o que eu falei agora, né? Eu começava... eu morava em Santos, na época eu surfava, então vivia rabiscando onda, essas coisas, né? Aí ficava tentando desenhar instrumentos, coisas, bandas assim, né? Então isso vem dessa época.
E teve uma época que eu meio que me afastei disso, porque fui trabalhar em outras áreas, né? Então, raramente eu fazia, então, o que a vida leva a gente a fazer, né? E depois eu voltei a fazer, e aí tive um convite para vir trabalhar em Itajaí em 99. Aí vim em 99 para cá, morava em Santos, vim para cá. Desde então, trabalhei nessa firma até 2017, né? Na área da pesca. E aí, em 2017, saí, a firma era pequena, tal, né? E acabou que não tinha mais, então... E aí, eu tive mais tempo para me dedicar às artes, né? E nesse meio tempo, aqui, eu conheci artistas que me incentivaram a voltar a fazer quadros, isso, aquilo, né? Então, eu vim para cá e fui morar em Cabeçudas, e ali tem bastante artista, né? Tinha o Lui, tinha o Patrick, tinha outros, né? E pessoal da música aqui, que... Em Santos é uma cidade que tem muita... a parte musical é muito forte, a parte artística, assim como Itajaí, né? Aqui tem muito músico bom, aqui tem o festival de música que está tendo agora, tem, né? É uma cidade que transpira arte, né? Principalmente a música, não, e os artistas plásticos amigos daqui também. Então, tudo isso me deu vontade de aprimorar isso aí, né? Legal. O Paulo, agora, o Lupa vai se apresentar em outros espaços, porque vocês fizeram aquela abertura no Sesc, mas na Câmara não tem, né? Não, na Câmara não tem, e no Pedro Rizzi também não. Mas no Museu Etnoarqueológico vai ter. Né? Então, a gente previu 2 shows. Eram 4 exposições, 2 shows e uma oficina, que é no Pedro Rizzi. Vamos falar dessa oficina, então. O que vai acontecer? Então, essa oficina, ela voltada para os alunos lá, com os professores, e eu quero despertar nos alunos a visão artística, porque a arte está muito no que a gente enxerga, né? No que a gente sente e no que a gente enxerga. O resto... é técnica, é meio de como você fazer o que você quer, né? Então, você pode imaginar uma música e aí transpor ela para o seu instrumento, imaginar uma obra e aí ir atrás de como fazê-la, né? Então, eu quero fazer justamente isso, despertar esse interesse neles, propor que eles tragam materiais que tiverem pela escola jogados no lixo, que eles olhem e eu vou, tipo, o que serve, o que não serve e tal. E trazer, isso serve, isso não serve... Isso pode, mas para eles darem as ideias e a partir daí a gente, com os materiais que a gente tiver, eu vou orientando e vamos construir alguma coisa juntos, nesse sentido. Legal. Ok. E o senhor tem notado que a mensagem que você emite, as pessoas têm realmente... quais são as reações que as pessoas têm ao ter o contato com a arte, ao ter o contato com as obras? Você tem percebido essas reações? Tenho sim, né? Porque eu tinha algumas obras que eu tinha feito, que eu já tinha, e que eram... Tem uma lá que ela é um pouco... Já é antiga ela até. E ela era só uma madeira, talvez de porta, ou velha, que eu achei aqui em Itajaí já. Eu achei numa construção, nem lembro direito, faz tempo. Madeira velha, ela está até solta no quadro que eu montei, para poder eu mostrar para as pessoas o verso, né? Porque ela pintadinha, instalada, com moldura, bonitinho, tá acabamento bem bonito, né? Cabe como obra de arte em qualquer local, está bem legal. E a pessoa não percebe, dá para ver que é uma madeira, né? E aí quando vê o verso dela, fala, nossa, né? Poxa, você viu isso nessa madeira aqui, né? Então, e a reação das pessoas está sendo bem positiva, né? A exposição do Sesc, que foi onde teve a abertura e circulou bastante gente, foi bastante interessante porque teve até veio um cara, um rapaz, com a filhinha, não sei a idade, mas novinha, e ela estava muito impressionada. Ela fez questão de vir conversar comigo. Eles esperaram acabar o show, vieram falar comigo. Ela quis tirar uma foto e ela falou, nossa, que legal o seu trabalho, sabe? E criança, eu fiquei contente com isso, porque ela estava interessada. Despertou alguma coisa ali. E atinge um público bem variado, né?
desde criança até as pessoas mais velhas que também, porque elas olham uma obra que é legal, que é passível de você ter na sua casa ou ter na sua empresa, ter em algum lugar, que é feita com material que seria descartado, né? Legal. Então, o feedback das pessoas, a reação tem sido bastante positiva. Bacana. Paulo, quais são os horários, o que é preciso fazer para visitar a exposição? Então, atualmente ela na Galeria da Câmara de Vereadores. Ali é tudo gratuito, todos os shows, exposição, tudo gratuito. E ali é só chegar lá com um documento, né, com foto. Para entrar na Câmara de Vereadores tem que ter um documento com foto, só isso. Uhum. E aí, no primeiro andar, na entrada do plenário ali, tem a galeria e as obras estão lá. Então, é só ir lá e assinar o nome ali no livro que tem, né? e fazer a visitação. Paulo, você comentou no início da nossa conversa que as exposições, a exposição Antes Arte do que Lixo tem o apoio da Lei de Incentivo à Cultura e também tem apoiadores. Para você, agora perguntando mais para uma reflexão, qual é a importância de se incentivar a arte, principalmente na nossa região? Olha, quem tem trabalhos artísticos, musicais, né, igual eu tenho, sabe bem dessa importância, porque não é fácil a gente montar tudo isso. Tem um custo, tem um tempo, né? E se não tiver alguém que banque isso, é difícil, né? Você cobrar uma exposição das pessoas, né? E não tem essa cultura no Brasil e tal. Então, eu acho bastante importante o trabalho da Lei de Incentivo, né? A cultura, da Fundação Cultural aqui, e é feito através de como é que fala? Das empresas que patrocinam, não abrem mão, a prefeitura abre mão de uma certa parte de imposto e a empresa usa isso para bancar. No nosso caso foi a Unimed, né? O SESC, que também disponibilizou o espaço lá, né? A Nova Rota, que de um conhecido nosso, que é o Sandro, que sempre que ele pode ajuda na parte cultural, né? Então, é fundamental. Você percebe que Itajaí é um polo cultural, né? Na verdade. Eu vejo gente, às vezes, de Florianópolis reclamando que lá não tem tanta coisa artística quanto aqui, né? Então, é muito importante, porque dá oportunidade para todo tipo de artista e de cultura, né? Tem para teatro, tem para cinema, para artes plásticas, para música, né? E a gente tem esses eventos gratuitamente. Legal. Paulo, indo para o finalzinho, vamos fechar este programa com música, então? Música, muito bom. O que a gente vai escolher, então, para mostrar para os nossos ouvintes do Lupa Musical? Então, a gente vai ouvir a música Evento, né? Ela composta por um poema da Helena Chiarello, que é uma das autoras dos poemas das obras, né? E musicada por mim e pelo Lucas, né? E essa música é uma música, até escolhi ela porque ela tem uma declamação. Ela começa com uma declamação, né? E aí ela vira música, né? Então, a gente tem algumas que tem declamações no meio, porque a gente vem bem, o negócio é musicar poesias, né? Então, uma declamação, e cai bem a declamação com o acompanhamento musical. Legal. Vamos curtir, então? Vamos aproveitar e agradecer, então, a participação do artista plástico Paulo Motta. Obrigada, Paulo, por ter vindo. Obrigado a vocês. Eu que agradeço o convite, né? Então, tem exposição aí até o final do ano, praticamente. Até praticamente né? final do ano. Mas agora, na Câmara de Vereadores, só chegar lá, entrada gratuita. Isso. E vamos curtir, então, o Lupa Musical aqui para fechar o Viva Voz de hoje. É isso. E se você ficou com alguma dúvida sobre a nossa conversa de hoje, quer o contato do professor Paulo Motta, quer saber os dias das exposições também, entre em contato lá no Instagram, no @VivaVozUnivale, e manda uma mensagem pra gente. Muito obrigado e tchau, tchau.